Agora você está ao vivo. Mirela, se tu estiver por aí, manda para mim o convite para entrar, por favor, para a gente recomeçar aqui. Seguimos então na conversa. Ah. Não, ninguém aqui vai nos dizer quando é que a gente tem que parar de falar, entendeu? Tá. Então, tá, a gente estava falando sobre as ferramentas de autoconhecimento. E então vamos seguindo no Nosso nosso planejamento aí na pauta. planejamento, exatamente, que era sobre as relações familiares e o amor versus o controle, né? Então, aonde a gente exerce esse controle dentro das relações de família. Aí eu tenho um caos aqui para contar. Tenho um caos para compartilhar. Para quem não sabe, eu sou mãe de 3 filhos, né? Eu sei, com essa carinha de 15 anos e esse corpinho de sereia é difícil de acreditar, mas é a verdade, né? E assim, né? O que aconteceu nessa situação? Eu estava vivendo um momento ali, principalmente no início da assim do ano passado, um pouco antes de começar essa história de pandemia, né? A minha filha, assim, tipo, o que começou a acontecer? Saindo bastante, né? Também dentro dos processos dela, eu não entendendo nada assim, do que estava acontecendo. E ela saindo com os amigos, enfim, e tudo mais, e aquilo, olha, ele vai, mãe! Enfim, então aquilo começou a me incomodar de uma forma muito forte, assim, né? Porque eu digo, eu preciso ajudar, eu tô vendo que ela não tá legal, né? Eu tô vendo que eu preciso trazer o meu amparo, e aí eu tentava conversar, e ela fechada, ela é mais fechada, assim, né? E tipo, não comentava, não via aquilo se abrindo, assim. E eu comecei a ficar muito preocupada, e eu me lembro de ligar para a psiquiatra e dizer, eu não sei mais o que eu vou fazer. Se ela é chinela, dizer. Eu não sei mais o que eu vou fazer, né? Eu não estou sabendo lidar com isso. E a psiquiatra me disse uma frase que marcou a minha vida, assim. Marcou realmente a minha vida. Ela disse para mim: tu não vai conseguir controlar a vida da tua filha. E aquilo veio assim. Eu não sei se era uma bomba ou se era alguém abrindo a cela, sabe? Assim, a sensação assim que tu, uau, isso é libertador. Eu não tenho certeza se isso era uma bomba que tinham largado no meu colo ou se alguém abrindo a cela, assim. Só que aquilo desceu assim reto como uma verdade. E eu pensei, é verdade. Eu não posso controlar a vida da minha filha. A única coisa que eu posso fazer dentro dessa relação é indicar o caminho dentro daquilo que eu já vivi, do que eu já experienciei. Permitir que ela siga o caminho dela, tendo as experiências dela, o crescimento e o processo evolutivo que é dela. E se ela tropeçar, eu junto ela, dou um colinho e sigo adiante, né? Então isso para mim assim foi uma mudança muito grande dentro do paradigma do que era amar alguém e o que era tentar controlar o outro dentro da família, porque é muito frequente essas relações de controle dentro da família. Tu tem algum compartilhamento a fazer, amiga? Alguma história, Ah, algum caos? assim, a vida inteira é pautada, né? Em excessos, né?
Então, assim, a gente acha que é carinho, que é zelo, que, enfim, né? E realmente é, claro, mas é muito pautado nessa questão de controle, né? Porque, às vezes, por muitas vezes, tinha satisfação interna. Tem a satisfação interna quando tu age por controle, por bem da pessoa, óbvio, né? Porque tu ama, é uma pessoa da tua família, e mesmo que não for. A satisfação interna, ela salta hoje. Claro, hoje eu percebo isso, né? Mas antes não, né? Então era uma satisfação, tipo, bah, eu tinha razão, né? Então, assim, na mínima coisa, desde... Hoje eu percebo isso. E percebendo isso, que eu percebi o quanto eu era dependente da opinião dos outros, né? Então, porque tem as duas polaridades, né? Então, eu era dependente emocional, muito, a ponto de... E é tão intrínseco na gente, em mim, que não, nem se notava, porque era só pedir uma opinião, só que daí quando tu percebe que aquela pedir opinião, tu fazia com que as pessoas te diziam, e daí tu vai se perdendo a personalidade, mas enfim. Aí o controle, então assim, na outra polaridade, tu controla, né? Tu controla os estudos, né? Tu não se abre para o diálogo, né? Então, assim, eu tenho um filho vai fazer 9 anos, eu aprendo, graças a Deus, eu aprendo todos os dias com ele, e justamente isso, né? Mãe, tu é mandona, eu não quero fazer agora. Eu não tô dizendo que eu não vou fazer. Eu não quero fazer agora. Então são essas mínimas coisas que, enfim, e daí te coloca assim, pô, realmente é só pelo fato de querer fazer agora, porque daí já se muda. O padrão energético já muda completamente. Porque tu entra naquele embate, né? Tem que fazer agora, e daí tu percebe, sabe, né? Tu tem o dia, digamos assim, tu tem o dia para fazer atividade, né? Na situação que a gente está hoje. Tem o dia para fazer atividade ou algumas horas. Por que tem que ser exatamente agora, quando tu quer que seja, né? Pô, então tu não tá pensando no próximo. Tu não pensou que ele, em algum momento, ele quer terminar de assistir alguma coisa que estava assistindo legal? Tu pode. Então, assim, são essas percepções diárias, assim, que ficam mais evidentes em mim, que é nas quais eu prefiro analisar, né? Claro que a análise foi feita bem anterior de todas as coisas, né? E que eu já enxerguei sim, né? Que eu era sempre, como eu costumava dizer, eu prefiro ter para poder ofertar, e daí eu descobri em mim mesma que era um baita de um sistema de controle, né? Que eu tinha perante as outras pessoas. Hackeou o sistema, encontrou o mecanismo ali. Isso. Então, assim, hoje, percebendo isso, né? Tipo assim, pô, olhei pra minha sombra. E eu me amo? Não, bem pelo contrário. Foi daí que eu descobri que eu me amo. Foi daí que veio o processo, né? De entender o que era amor próprio, entendeu? Porque eu fui controladora, eu me guio, né, dentro dos meus processos para que não aconteça mais, porque a outra pessoa é um indivíduo, né, eu sou um indivíduo, a outra pessoa é um indivíduo, mas a gente é um todo, a gente... Então, assim, por que essa guerra, enfim. Então... Disputa de poder. Isso é disputa de poder. Isso, exatamente, disputa de poder. Então, assim, tem que estar dando a última palavra, e daí, pô, é só para ouvir a última palavra, porque a pessoa, se quiser fazer, ela vai fazer, e, tipo, é só teu ego. Então, daí, enfim, né? Então, assim, todos os dias eu aprendo, né, dentro do meu seio familiar, com a minha mãe, com o meu marido, com o meu filho, com o meu irmão, com a minha cunhada, com a minha amiga. Eu aprendo com todas as relações, né? Porque a gente se percebe, não é...
a gente é um, né? Então a gente vai se percebendo, né? E vai crescendo e vai fazendo. Então, assim, tá tudo certo. Eu fico muito agradecida quando eu consigo ver esse meu, tipo, Essa criatura, isso, para não dizer a erro, né? Essa criaturinha criatura saltando pra fora. é exatamente. Por que a criatura? Porque a gente criou, né? Então, assim, Uhum. salientou ali. Então, eu dou graça quando eu consigo, aliás, quando eu consigo enxergar e quando as pessoas fazem com que eu enxergue a posição própria energética das pessoas, né? Então é assim, né? Vai e volta e tu consegue se analisar através da presença da outra pessoa. É claro também, né, amiga, que também não existe assim uma ilusão de que num processo familiar, mãe e filhos, por exemplo, assim, que é o nosso caso que a gente está trazendo aqui, não vai haver uma total displicência em relação àquele ser ali, né? Afinal de Não, contas, tu é responsável por aquela pessoa ali, né? Tipo, tu tem um compromisso de guiança, principalmente espiritual, que a gente sabe que existe uma coisa muito forte ali, né? Não, né? Ninguém vem filho de ninguém à toa, né? Gostando ou não daquele pai e daquela mãe, ninguém vem filho né? Tu não é das pessoas. irresponsável por tu Não olhar é uma diferente. irresponsabilidade, né? Sim, não, com Mas, certeza não. mas respeitar essa individualidade daquele serzinho ali, entendeu? Respeitar que ele tem preferências, respeitar que ele tem o tempo dele, respeitar todas essas questões ali, né? Então, É isso, como isso colocou foi. a Lu. É um pouquinho de cada um que isso vai exatamente porque todo mundo é um pouquinho de cada, é um, né? Então, assim, Energeticamente, ainda, se a gente já vai começar a trazer um pouquinho desse tema, a gente se mescla com todas essas energias que estão no nosso ambiente familiar. Não existe a ilusão da separatividade. Eu sou o ser único e eu não me misturo com aquilo lá. Não, tu tá na troca. Existe essa troca energética ali e tu vai, né? A gente esqueceu de falar disso dentro do relacionamento, mas isso acontece muito, né? Essa troca energética dentro do relacionamento, né? Então, sim, que perdura, né? Tu vai te mesclar naquela energia ali, tu vai entrar naquele campo ali, né? Então, por que então não te relacionar com pessoas? E aí eu acho que faz parte do amor próprio isso, né? Por que não se relacionar com pessoas as quais tu seria? Não é que não serve, é que sintoniza mais contigo do que eventualmente outra. Porque se tu te conhece dentro desse processo, tu consegue saber qual é o tipo de relacionamento ou o tipo de personalidade que vai se assemelhar mais à tua, que vai ser mais, né? E tu não vai entrar nesse processo de exigir do outro que ele seja o que tu quer que seja. Então, tipo, também é uma falta de autoconhecimento, né? E aí, trazendo um pouco mais para a área social, a gente entra já naquela coisa das amizades, das relações. Como é que é essa relação que nós temos de amor para com os nossos amigos? E aí a gente vai poder falar um pouco mais aprofundado ali, né? E trazendo a nossa própria história, assim, porque a gente já é amiga há bastante tempo, e olha quanta evolução dentro da nossa relação a gente teve depois que a gente começou a descobrir que cada um tinha um jeito de ser, uhum, né? Porque a gente veio desse mundo corporativo onde a gente era convidado, tipo aquele convite, você está convidado a se retirar da escola, que tu não tem como negar, né? Então, tipo assim, tu tá convidado a entrar numa caixinha. E esse é o jeito certo de ser. Então, tu vai te adequando àquele padrão, né, para servir a parte social ali, né, do teu emprego, principalmente. Puxa vida, eu acho que um dos processos onde eu mais deixei de ser quem eu era, nem foi na família e talvez nem nos relacionamentos. Eu acho que o mais forte, assim, que se manifestou com tanta clareza para mim, foi dentro do processo de profissional mesmo, assim, onde eu fui convidada a me adequar a um padrão socialmente mais aceito, assim, sabe? Para
poder executar a posição que eu tinha dentro da empresa, que era uma posição de liderança, então eu tinha um determinado comportamento padronizado, que eu deveria estar enquadrada, né? E tu presenciou um momento onde eu me dei conta disso, eu me lembro até hoje, a gente estava lá na Guarda do Embaú, né, tomando um banho de mar, assim, no verãozão, que eventualmente a gente conseguia sair, né, da empresa para poder Sim, fazer umas fériasinhas mini, assim, e a gente no mar, e eu me lembro de olhar para ti e dizer assim, ó, uau, eu não sei mais quem sou eu. Tu, como assim, amiga? Ó, o quanto essa troca energética, mantendo o respeito, entendendo as diferenças, pode nos fazer aprender. Gratidão, vocês. É nós, nós. A gente está aqui justamente para isso, né? Para fazer essas trocas, porque geralmente a gente tem essas conversas. Com certeza a gente tem essas conversas mais de uma vez por semana. E a nossa família deve detestar isso, né? Porque a gente fica desenvolvendo, elaborando e conversando e aquela coisa toda. Mas a gente acha, né? Achou por bem, assim, trazer isso para compartilhar, porque imagina que legal, né? Se a gente pudesse compartilhar essas visões que a gente está trazendo de aprendizados novos com outras pessoas, né? Quantas pessoas no exato. momento desse de pandemia não estão tendo pessoas para conversar sobre isso? Quantas pessoas nesse momento de pandemia estão vivendo um relacionamento de controle, de abuso, né? Ou se Exato. mantendo dentro de um relacionamento achando que aquilo é o amor e desconhecendo por completo o conceito de amor, que eu inclusive vou refazer aqui para quem chegou agora na live. A gente deu o conceito de amor no início dessa live, que já está no segundo round. Sendo amor o sentimento de afeição intensa que leva alguém a querer o que, segundo ela, é bonito, digno e esplendoroso. E sendo o conceito de controle, a ação de controlar, de possuir domínio sobre algo ou alguém. Ora, são dois conceitos antagônicos. Se tu acha, né? Se tu tem um sentimento de afeição intensa por alguém e que, segundo a tua opinião, é bonito, digno e esplendoroso, por que tu teria necessidade de modificar isso? É totalmente contraditório. Uhum. São dois sentimentos, duas palavras completamente opostas e a gente não tem a clareza disso quando a gente se relaciona. E aí, nesse primeiro momento da live, para quem está chegando agora, nós falamos das relações de amor e controle conosco mesmos, as relações de controle dentro do relacionamento afetivo e o que é o amor dentro do relacionamento afetivo. E a gente passou agora pelas relações familiares. E agora a gente está trazendo aí dentro da parte social, aonde que a gente ama as pessoas dentro do nosso trabalho, dentro das nossas amizades, aonde nós amamos as pessoas como são e onde a gente exige que elas sejam o que nos atende, o que nos satisfaz. E aí a gente estava aqui narrando a história de eu chegar no ponto onde não sabia mais quem era, de tanto que fui me enquadrando ao padrão. Tu vivenciou esse momento aí comigo. Tu passou por isso, amiga, dentro dos teus empregos anteriores, antes de tu fazer essa troca de carreira para a parte da medicina integrativa e saindo assim, corporativo? Sim, mas como eu, claro, era pontuais, mas como eu fui sempre muito... Como é que é aquela frase que tu falou? Ela sempre sabe se comportar, não, ela sabe sempre o que falar, enfim, né? Pois bem. Meme, essa frase virou meme. Mas ela sempre não, sabe o que dizer. Isso, e ela não me causa dor isso. mesmo. Ela não me causa dor. Porque é justamente isso, né? Então, porque realmente eu me adequava. Mesmo nas relações sociais, né, dentro do trabalho, das corporações, onde eu não me desagradava. Eu me desagradava, Fu, e para agradar o outro.
Eu não me impunha a minha vontade. E isso não estou falando nem na questão de ser desobediente, não. Na mínima coisa de relação com um colega de trabalho, enfim, né? Então, assim, eu não me colocava em primeiro, né? Porque se colocar em primeiro, tu é egoísta. Mas, enfim, então, assim, aí também, dentro desse processo na parte social, até saindo das empresas, nas questões de amizades e tal, sempre foi bem complicado para mim, porque eu sempre era a boazinha, né? Então eu me fazia, eu sou boazinha, sim, né? Tu é Tenho que boazinha. aceitar isso para não entrar Exato! num Para não entrar processo na de, dor, porque de... assim, Sim. para ter que agradar o outro, para ter que agradar um amigo, uma amiga, enfim, né? Tu não entra em conflito, tu não dá a tua opinião, mesmo quando chamado para dar. Então, assim, esse chamado eu fui várias vezes chamada a dar a minha opinião, né? E Uhum, mesmo assim uhum. eu não dava, né? Porque eu preferia, achava que era me preservar, mas na verdade era não me manifestar, né? E quando acontecia tipo, o meu ser está assim, tem que se manifestar, eu me manifestava e o quê? Pés pelas mãos, porque daí tu não tem verbatória nenhuma, tu não consegue, tu não, tu não tá acostumado a falar. E é isso que aconteceu comigo dentro de Aí eu todos. tô aprendendo esse ponto aí, porque para mim também é bem difícil, porque eu, por exemplo, tenho um outro mecanismo, né, que eu também já hackeei dentro desse processo de autoconhecimento, né? Eu me desagrado das coisas e ao invés de eu trazer aquela coisa que me desagradou naquele momento para a pessoa, de uma forma mais tranquila, né, controlando a emoção para trazer essa manifestação, eu vou guardando, sabe? Eu vou guardando, acho que no bolso, não sei em qual é o lugar que eu guardo, mas vou colocando ali no bolso. E lá pelas tantas é óbvio que o bolso vai explodir, tu percebe? E daí o meu bolso geralmente explode de duas maneiras, que eu já captei, né, inclusive, dentro desses processos terapêuticos aí. Ou o meu bolso se rompe e eu vou embora, tipo assim, ó, não, realmente não é para mim aqui esse lugar onde eu tô me posicionando, não é meu, isso tá me incomodando, não consigo lidar com isso, então melhor que eu tome o meu rumo, né? Aquilo que a gente falou no primeiro momento da live, por amor a essa pessoa, porque eu não vou ficar no embate de exigir que ela faça como eu quero, né? Já diria minha amiga Helena, se eu tiver que te pedir já não me serve, né? Porque daí é porque já tá destoando da tua sintonia, né? Então, o meu bolso, ele age assim, ou aquilo eu percebo, assim, aquilo não é por aqui, não vou nem fazer esse movimento de dizer o que eu gostaria que acontecesse, porque não quero controlar aquele ser ali, quero que ele seja quem é. Muito embora não sei, para mim não serve, então eu vou seguir o meu caminho por outro ângulo, por outro lado, né? Ou então, quando esse ser assim é muito valioso para mim e eu preciso consertar aquela situação, preciso pelo menos chegar num meio termo ali, né? Menina, quando eu vou falar esse sentimento, quando eu vou trazer esse sentimento para fora, vem assim, é a tormenta, que é o meu selo Maia, para quem não sabe, a tormenta vem assim, ó, e é chuvarada, é vendaval, é tudo junto acontece dentro de mim, assim, dentro dessas manifestações. Então, que aí é esse processo lá do início da live que a gente estava falando dessa relação do amor e do controle consigo, né? E aí eu não consigo mais controlar essa tormenta, né? Porque eu vou tentando controlar essa tormenta. E aí, dentro desse processo, não consigo controlar e acabo falando mais do que devia, enfim. Então, isso é algo que eu ainda estou, né, dentro do processo de caminhada para tentar conter toda essa emoção. Eu sou uma pessoa muito intensa, quem me conhece sabe, né, que eu não sou fácil de lidar, assim.
E então tu imagina uma pessoa como essa, intensa, falante, sendo, né, dentro dessa área aí, tendo que entrar dentro de um conceito que não era meu. E, logicamente, quando a gente se desvincula disso, a gente leva isso para a vida, né? E tenta, então, se reconhecer, que foi aquele processo que a gente trouxe também no início dessa live. Começa esse processo de se reconhecer, né? De saber, de se descobrir, ver aonde se encaixa, onde não se encaixa. E aí, dentro do processo de amor e controle, na visão espiritual, eu quero te ouvir um pouquinho sobre qual a energia que está aí. Tu concorda comigo que o amor e o controle, elas são energias antagônicas, né? Elas são totalmente diferentes uma da outra, né? Tu concorda com isso? O que que tu tem a dizer, assim, sobre essa questão no sentido energético, né? E o que que tu já vislumbrou de situações de dor que acarretou, assim, quando a pessoa não tem essa clareza do conceito de amor para consigo e os demais, né? E esse conceito de controlar a si mesmo e os demais. O que que isso energeticamente traz? O que está por trás dessa ação? É, tudo, tudo, tudo tá ligado, né? Então, assim, essa leitura energética, né, que a gente faz, é um olhar inevitável, né? Que tu acabe tendo dentro dos processos, não, se está se manifestando assim aqui, como é que é? Energeticamente, como é que tá, né? E daí tu começa a se perceber mesmo, né? E ver as trocas, né, energéticas, ver o que que com o que vibração, né, a tua vibração traz para si, né? Qual a vibração que tu tá, né? O que tu tá trocando de energia, com quem que tu tá entrando em fase, né? E daí tu começa a compreender, né, das coisas que vão se materializar, com o que tu vai entrando em fase, né? E essa questão de controlar e tendo essa visão energética, né? Tendo essa visão das terapias, até aí é um exercício diário para mim, né? Porque tu vive num seio familiar, óbvio, graças a Deus, né? Até o momento que tiver que viver para aprender e evoluir. Mas mesmo assim, o aprendizado é diário porque cada um tem a sua visão naquele momento. Então, isso para mim eu estou sempre me analisando e tendo essas percepções, porque eu estou na jornada, eu estou no caminho, né? Eu estou caminhando, né? Então, assim, perceber nessa questão energética, nessa questão do olhar, né? Da metafísica, porque todas as pessoas têm as suas questões de saúde, não tô bem aqui, tô com dor de cabeça. Então, assim, se tem um olhar, né, para a metafísica da saúde dessa maneira, com um olhar que é um olhar energético, então, assim, é o teu olhar. Como que tu pode não interferir, né, no olhar do outro, mas ajudando, né, quando se porque aquela pessoa ali é cara, né? A gente quer o bem, né? E mesmo assim, tu tem que se analisar, porque qualquer ato ali tu vai estar interferindo, né? E controlando a opinião, controlando outras, enfim. Então, assim, é um âmbito muito, muito, muito sutil, né? Que é
são situações repetitivas que eu tô ainda se administra e eu consigo, né, devagarinho ir estudando isso. Eu estou em estudo, digamos assim. Mas sim, tem, a todo momento tem vivências de olhares, de, né, quanto a esse olhar, né? Sim. A Helena colocou um comentário aqui. O controle é a consequência comportamental. A base de frequência é o medo, né? Diz ela. É o medo, né? E aí, trazendo esse comentário que ela colocou aqui, eu já gosto de pensar de uma outra coisa, já para a gente fazer um paralelo. Se a base do controle, a base energética do controle é o medo, o controle não seria a falta de fé? Falta da confiança? E isso a gente pode trazer para essa noção do espiritual da nossa vida, por exemplo, quando a gente quer controlar algo ali, a gente não tem confiança que aquilo vai acontecer da melhor maneira. Percebe o que eu estou dizendo? Deixa eu tentar Não, não traduzir, porque na minha é cabeça isso fica de uma aí. maneira. Mas, tipo assim, entende o que eu quis dizer? Assim, ó, dentro da visão espiritual da coisa, né? Da energia mesmo que está atrás disso. Né? Então, eu gosto de fazer um comparativo, e aí eu vou deixar as pessoas assim com a pulga atrás da orelha. Vamos pensar para quem acredita, né? Porque não sei quantas pessoas dessa live e qual é o posicionamento espiritual delas, religioso, enfim, né? Mas eu gosto de pensar assim. Vamos pegar os obsessores, né? Aquelas consciências ali que eventualmente se acoplam à nossa energia, e aí a gente já vai estar levando agora um pouco mais para o nosso âmbito mesmo de trabalho, né, amiga? Porque até agora a gente estava Uhum. mais assim, colocando a nossa opinião. Então, esses obsessores aí que se manifestam, né, nos processos obsessivos, consciências essas que, por afinidade de frequência ou por, inclusive, algum aspecto não trabalhado numa outra encarnação, para quem acredita, numa outra linha de espaço-tempo, para quem acredita em multiversos e linhas paralelas de vivência, Uhum. né? Porque aqui a gente pode ir do luxo ao lixo, como diria minha amiga Mirella. Essas consciências, quando elas se aproximam do nosso campo energético, elas são respeitosas, elas nos pedem permissão para fazer essas intervenções ou elas entram por entrar? É a maneira. Num processo obsessivo, né? Num processo obsessivo, por exemplo, onde existe essa manipulação no pensamento do obsediado, a gente já viu isso outras vezes. Eu já vi de perto esse tipo de situação. Então, existe essa manipulação, esse controle espiritual dentro do nosso campo. E aí a gente olha para essa situação e diz: esses são processos obsessivos e esses seres são maus. Mas quantas vezes nós não invadimos o campo do outro, dizendo para o outro o que ele tem que fazer, como ele deve se comportar, como ele deve reagir, o que ele deve ser, e assim sucessivamente. E aí a gente traz para um outro comparativo. Em contrapartida aos obsessores, nós temos quem? Os amparadores, os caras legais. Tu já viu algum amparador se meter na vida de alguém sem ser solicitado? Não, né? E esse é o processo de amor e controle dentro da espiritualidade. Não precisa ter altos estudos profundos aqui para trazer, poderia, mas não precisa, porque é muito simples de compreender. E aí a gente começa a entender quem somos nós do outro lado da vida.
Porque daqui para lá só muda a dimensão, só muda a frequência. Então, quem tu era aqui? O obsessor ou o amparador? Eu acho que bem colocado, né? Eu acho que perfeita a colocação em todos os pontos, porque o comparativo, né? Então, aí se leva pela parte religiosa, independente dos segmentos, né? Mas em essência é isso aí, né? Em essência no mínimo fazer essa comparação, né? Como a ação, né? Manifestada aqui, né? O que que Como tu tu tá, te manifesta? como tu te manifesta, né? Para começar a se perceber, né? E não precisa ser num grande evento, é nos pequenos, né? É como se esperasse aquela grande ideia para ficar. Não, as ideias, elas. Uh, eu sou uma ideia, né? Então, é na sutileza, né, das coisas. Então, assim, é um passinho, é passo a passo, é na autoanálise, é começar a se analisar, né, em todos esses pontos. É limpando a lente, né, de acordo com cada aprendizado de cada um, né, com cada vontade, né, de cada um. E saber que esse faz parte, isso faz parte do processo que a gente está vivendo, né? Uhum, E total. aceita que dói menos, né? Isso aí é uma. Aceita que dói menos, não adianta, a fuga não é a melhor É o alternativa, caminho, né? não é. Uhum, verdade. E, então, assim, a gente está aqui, né? Não viemos à toa, temos uma missão, cada um na sua, cada um com o seu projeto, cada um, né? Mas principalmente integrando todo, né? Então é isso, né? O desconhecido, muito, aproveitando essa parte espiritual, o desconhecido sempre me causou medo, muito medo, muito medo. Hoje eu percebo isso, né? Então, e o desconhecido causa medo ainda nas pessoas. E desconhecido de qualquer coisa, desconhecido de fazer essa live, como eu estava com medo de fazer essa live, porque era desconhecido para mim, né? Mas falando na espiritualidade, era desconhecido, apesar de saber, era desconhecido dentro do meu mundo, né? Eu não tinha preconceito nenhum, nem preconceito, bem pelo contrário. Mas a informação, a falta de informação me causava medo, né? E assim, o quanto quando qualquer assunto, é o primeiro emprego, é tudo que é novo, é natural causar uma sensação diferente, né? Então, porque é novo, né? Então, para mim foi muito importante trazer e estar trazendo sempre, porque é infinito, né? Os estudos, trazer esse conhecimento da parte espiritual. Para mim está sendo maravilhoso, porque começa a entender, e daí vai se dissolvendo, né? E daí as informações vão se entrando em frequência, né? E daí tu entra, começa a ter noção de que realmente tudo é ligado, né? E por quê? Porque começa a perder o medo, e é devagarinho, é um processo também, né? Então, para mim, hoje eu compreendo que assim como tu colocou nessa questão, coisa que há um tempo atrás eu não conseguia compreender, né? Não conseguia compreender até porque não tinha informação, né, dentro de mim. E é isso, assim. E aí a gente pode pensar nessa. Eu gosto muito de pensar porque eu me faço essa pergunta, né? Por isso que eu trouxe aqui. Quem sou eu no palco da vida, assim? Para mim, que tenho essa familiaridade com o assunto da espiritualidade, sempre tive desde muito nova, né? Então, quem sou eu? Qual é aonde entra o meu comportamento aí, né? Então, eu tô mais sintonizada, eu tô mais na faixa
né, dos obsessores, ou eu tô mais sintonizada com a faixa dos amparadores? E aí, trazendo aqui uma coisa que eu acho bem legal da gente falar, que aí não sei, talvez a gente comece a perder seguidores, porque eu adoro essa parte religiosa, mas eu vou ter que trazer. A gente está aí quase chegando no momento da Páscoa e o momento da gente repensar, entrar para dentro de si, né? Passar os nossos 40 dias no deserto e pensar para renascer, para refazer, para recomeçar. Né? E aí eu penso o seguinte: essa consciência, para quem acredita nela, que não são todos, então vamos trazer a consciência do Cristo aqui, para a gente entrar nesse encerramento dentro da espiritualidade e energia e encerrar a nossa segunda parte da live. O ensinamento dele, mais valioso talvez, que eu, dentro do meu conceito, né, do meu consentimento de valioso, foi ter dito aquela máxima do amai ao próximo como a ti mesmo. E aí a gente alinhava com o início dessa live, quando a gente perguntou tanto para nós mesmas, né, uma para outra, como para o pessoal que está aqui nos ouvindo agora. Você se ama? Por quê? Porque se tu não te ama, essa energia, ela não existe dentro de ti e ninguém pode dar o que não tem. Então, dentro desse mandamento máximo, né, do nosso mestre, que eu sei que tu compartilha dessa visão, amai ao próximo como a ti mesmo. Se tu não tem esse amor por ti, o que tu vai ofertar para o outro é essa mesma concepção rasa de amor que tu tem para contigo. Exato. E ainda dentro dessa visão religiosa das coisas, dentro do amor familiar, eu gosto de trazer o exemplo da Maria, da Mãe Maria, da Virgem Maria, nossa riquíssima mãe. Que mulher é essa que respeita o destino do seu filho de maneira a não intervir, a não controlar um único aspecto do processo evolutivo deste ser, que tinha uma missão a desenvolver aqui, uma ideia para trazer uma consciência plena para ser desenvolvida aqui. E essa mãe, pensa na gente como mãe, o que a gente sofre por ver um filho cair e ralar o joelho no chão. Olha o conceito de amor que esta mulher tinha. Que consciência tinha esse ser. Tanto ela quanto ele, quando confia tanto na espiritualidade que diz, Pai, se puder, né, afasta esse cálice, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, olha como a relação do controle com o medo e a fé. Olha a relação de amor com a fé. Olha a relação que tudo isso se emaranha, né? E a gente pode trazer hoje para reflexão aqui, né? Então, vamos pensar, vamos trazer isso para o nosso cotidiano, que não é muito comum, porque eu acho que uma onde a gente perde muito dentro dessa questão religiosa é isso, né? Da espiritualidade, dela ser tão além daquilo, né? Que a gente não consegue trazer para a matéria, a gente não consegue compreender aquele ensino, a gente não traz isso para a vida cotidiana, né? E uma das minhas missões de vida é fazer isso, né? Tu conhece, tu sabe disso. A minha maior intenção é desmistificar isso, é trazer para o cotidiano, é poder trazer essa espiritualidade para o tete a tete, assim, né? Porque tem essa questão da espiritualidade, da religião, do controle, olha o quanto
as religiões exercem, às vezes, controle, o quanto as pessoas se controlam para serem bem vistas diante da sua congregação, ou etc., e por trás das câmeras aí batem nas suas mulheres, né, adulteram, ou N coisas que a gente vê por aí, né? E cada um dentro do seu processo evolutivo, né? Mas o que eu quero dizer é, olha como também a função religião e espiritualidade exerce um certo tipo de controle dentro do comportamento da pessoa. Sim, total. Né? Porque aí entra muito naquela noção moral da religião. E antes de qualquer, é óbvio que a moral está completamente ligada à espiritualidade. Hoje a gente sabe disso, porque trabalhar com espiritualidade e energia não é mole, né? A gente se policia, a gente entra em processos, a gente vê situações que a gente tem que resolver, tem que se esforçar para dar conta, tanto dentro quanto fora, né? Uhum. Porque sabe, tem o entendimento hoje que vai sintonizar, né? Que a gente emite essa frequência, a gente ejeta essa frequência e vai sintonizar com seres, consciências, acontecimentos, materializações, de todo esse conteúdo interno. Então, por isso, exatamente, a grande reflexão do início da nossa conversa que tu trouxe, inclusive, foi: hoje eu me conheço e me amo, e por isso aceito como eu sou, aceito, né? E tento ainda, é óbvio, dentro de um trabalho de auto-melhoramento, né? De reforma íntima e tudo isso. Eu acho que também é bem importante a gente falar isso no final dessa live, né? Porque do jeito que a gente falou aqui, de não controlem, só amem, vai dar talvez possa gerar uma noção errada de oba-oba, assim, e não é bem por aí. Por isso que eu quis trazer essa questão da espiritualidade para o final, para a gente entender aonde a gente sintoniza, com quem que a gente sintoniza e quem somos nós dentro desse palco chamado vida aí. E aí, amiga, eu vou pedir para tu fazer as tuas considerações finais de toda a nossa conversa. O que tu gostaria de trazer, assim, para o pessoal que está aqui te assistindo? Essa live, espero, vai ficar salva, assim como a outra. Acredito que consiga salvar, porque as pessoas que nos perdoem, nós estamos iniciando nessa vida virtual. Essa questão da espiritualidade foi muito novo, né? A aceitação de uma visão, né? O que é espiritualidade? Né? O que é? Né? O que é a mistura, né? Então, veio, as coisas começaram a se esclarecer. Eu comecei a compreender, né, o que era religião, o que era espiritualidade, tá? O indivíduo é espiritualidade, porque nós somos espíritos. Então, assim, compromisso do espírito, né? O compromisso que é manifestado agora. Qual o compromisso? Qual a ética? Né? O que é ética? Né? O que é ética? Então, são questões básicas, né? Eu diria questões básicas, que vai se tendo entendimento, né? E tudo pautado na espiritualidade, no ser como espírito, né? Então, para quê? É um fortalecimento, né? Porque eu passei por um processo tipo, eu não tenho religião, logo eu não tenho fé. Uhum. Então eu tenho que me adequar. Tem que me adequar. Pô, mas eu tinha minhas divergências com algumas, não que eu, mas assim, em alguns momentos. Então, mas por que eu sempre senti o chamado mais para entender
a parte, digamos assim, do macrocosmos, né? E não a religião em si, né? Ah, mas isso tem uma memória de quando pequena, mas também a vida foi levando, levando. Então, assim, hoje eu compreendo, assim, que precisa dessa base, né? De tu entender o que que é um espírito, eu entender o que que é um espírito, né? Que é diferente de ter ou não religião, né? E que é o essencial é ter fé. E se a pessoa realmente é importante que ela tenha uma religião pautada, não tem problema nenhum, porque é onde se fortalece, né? Exato. Então daí tu vai começando a criar o meu ponto de vista, né? Para mim Descobrir é onde o... tu estava inserida dentro de Exato, toda essa exato. história, né? Isso, e isso não difere se de eu ter experiências X ou Y ou Z, né? Então, assim, é só para eu começar realmente a entender que não precisa ser colocado em caixas, né? E essa era uma questão muito que eu nunca concordei, né? Ah, isso aqui é bom, isso aqui é, né? Enfim, então, de ter hoje essa noção do quanto eu, como espírito, e, e a visão mesmo energética do funcionamento e do funcionamento espiritual, me traz, sim, uma autorresponsabilidade, né, pelo que eu faço pelo meu trabalho, né, pela minha reforma íntima, sim, diariamente. Né? Então, eu trazendo para mim, né, eu trago essa responsabilidade e ela não é dolorosa, porque eu sinto e sei que ela faz parte do meu projeto. Né? Essa evolução, né? Eu como espírito, né? Então, para mim está sendo muito importante, né? Restabelecer a fé e descobrir, né? Redescobrir todos esses pontos para que eu possa conseguir, né? Ligando diariamente, ligando todos esses pontos aí dentro de Largar mim. o controle e confiar, né, amiga? Que é um processo tanto quanto árduo para quem descobriu há pouco tempo, controladora, né? Da sua e de todas as vidas ao seu redor, né? Então, um grande desafio. Mas, então, baseado nisso, eu tirei a mochila eu vejo a minha responsabilidade comigo mesmo muito mais leve, né? Porque é eu comigo mesma, né? Então, assim, a máscara, né? Do oxigênio, né? No avião. É Uhum, mais ou menos uhum. isso. Eu Então, passei por esse processo da máscara também. Ah, mas então assim, então, mas tudo bem, assim, eu tô nesse nível de descobertas e redescobertas, né? Para poder passar, né? A gente está aqui passando as nossas experiências, né? Tem pessoas que vão sintonizar, tem pessoas que não vão sintonizar, enfim, em algum momento ou outro. Mas o importante é ter essa comunicação, né? Porque cada um vai sentir o chamado em qualquer momento, em qualquer área, né? Então, até uhum. nisso a gente. Então, assim, são coisas que vão se. A minha visão vai se ampliando, né? Do que. Pô, a pessoa tem que fazer o que ama, né? Tem que se redescobrir, tem que saber o que ama, tem que ir descobrindo. É um botão de rosa, né? Então ela vai, né? Tá aberta ao processo, acho que é o mais importante, né? Tá aberta a todo esse processo aí que tá aí, né? Tá aí o processo. Tu não precisa Tá aí. buscar em qualquer lugar, Nesse né? Tá aí momento, dentro de ti. principalmente, né, amiga? Todo mundo sendo Uhum. convidado a estar em casa, Isso. Faz a um olhar para ano que a dentro, gente. Exato. né? Né? Então, tá aí, né? Cada um recebe o convite, né, de si mesmo a todo momento, né? E faz, encarar, né, também faz parte do desafio de estarmos aqui. Né? Eu acho que acho que a minha mensagem de hoje é essa, né? É encarar, né, o que tem que ser encarado, né? Não dá para fugir. Eu não fugi. É verdade. Eu não fujo. Eu não fugi, eu não fugi. Não é que não tenha dado vontade, né? Mas a gente não quis. É,
Mas a fé foi maior, né? Ou eu não sabia o que, que ia rolar, né? Mas, tipo, né? Então, e estamos aí, estamos no processo, né? Então, amiga, eu quero te dizer o seguinte: acabou a nossa primeira live, né? Nós estamos há 2 horas falando, para quem não tinha, assim, não achava nem que ia conseguir desenvolver o assunto. A gente está há 2 horas falando. E então eu acho que eu vou encerrando por aqui. Quero te agradecer muitíssimo, né? A, a tua. Cara, tu nem pestanejou, entendeu? Acho que, inclusive, foi tu quem trouxe esse conteúdo, né, na conversa. Isso aí dava uma live, hein? A gente estava falando, eu me lembro até O agora, eu meu, estava na o meu eu superior meu berrou, né? reduto, na minha rede, pensando, falando contigo, isso dava uma live, hein? E eu falei, não é que dava? Vamos fazer? Vamos fazer. E aí a gente está aqui hoje, né? Graças a Deus e Graças a a todos os Deus. seres, né, Amém. que nos auxiliam, que nos assistem, né? Sim. Que eu tenho Isso. certeza absoluta, né? Que a gente está bem amparada para Bem estar parado. aqui hoje. A internet Uhum. falhou 2 vezes antes de começar essa live, mas Deus é mais e a live É. vai ficar salva. Então, quero te agradecer imensamente, né, por ter vindo para essa frente de batalha comigo aqui. Que, aliás, em todas, né, amiga, tu tá sempre ali colada, né? É aquela coisa assim, eu me lembro muito da gente lá caminhando rumo aos nossos processos de Aham. autodescobrimento espirituais dentro da Igreja do Céu do Cruzeiro do Sul, lá no Morro do Cantagalo, para quem não conhece. E sempre ali, uma de braço com a outra, na mata fechada, no escuro, não Aham. importava, estava chovendo, não estava, a gente estava lá e hoje, mais uma vez, a gente está junto aqui entre os nossos erros e acertos, a gente segue sempre uma apoiando a outra. Eu te agradeço muitíssimo pela tua estadia nesta live, pela tua Eu. passagem, assim, a nível cometa, sabe? Tipo, veio que veio e trouxe consigo sua luz e compartilhou ela conosco hoje. Te agradeço muitíssimo. E dizer que eu espero que a gente repita, né? Que a Uhum. gente traga aí outros assuntos para quem sintonizar com esse conteúdo, né? E é isso. Te agradecer por tu estar. Eu que agradeço pela oportunidade, o meu ser agradecendo a oportunidade de se manifestar e de trazer, né, em voz, né, os erros e os acertos, os aprendizados, enfim, uma oportunidade, com certeza, eu que agradeço, né, e estamos juntos, com certeza. Então tá, gente, ó, deixa eu ler que eu tenho que falar que eu até fico perdida. Nananana. Ah, tá, importante. Se vocês, eu vi que algumas pessoas fizeram algumas perguntas ali enquanto a gente estava fazendo a nossa conversa, a nossa live. Talvez a gente tenha passado por alguma delas e a gente não tenha as respondido. Então eu quero deixar dito aqui para quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta, né, quiser sanar alguma dúvida a respeito dessa live ou a respeito de qualquer outro assunto que se relacione com isso, né? Podem mandar essas dúvidas via direct, tanto no meu Instagram quanto no Instagram da Mirella. Uhum. Qual é o teu Instagram, amiga? Repete, por favor, para o pessoal ouvir. Arroba Mirella Rocha, terapeuta holística. Tá? Adicionem a Mirella lá, né? E se quiserem mandar qualquer pergunta ou comentário dentro, podem mandar por Isso, direct. a E para gente quem não compartilha. sabe, o meu login é @thaislaporta.humanoterapeuta. Podem mandar também suas dúvidas via direct. E amanhã eu vou compartilhar essa live lá nos meus stories. Peço que quem gostou desse conteúdo faça o mesmo, 28 segundos restantes. E eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá para quem nos assistiu fazer uma sugestão de qual conteúdo você quer ver na próxima live com a Mirella Rocha. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima live.